pessoal! Hoje em nossa aula de Química, nós falaremos um pouquinho de óxidos, né? Vamos lá, relembrando, as funções inorgânicas, quais são elas? Ácido, que a gente já estudou, são substâncias que começam com hidrogênio, né? Tem o cátion, o hidrogênio. As bases são substâncias que têm a hidroxila, que é o OH, né? Então, a parte negativa é o OH. Nós temos os sais. Os sais são substâncias que nem começam com hidrogênio, não tem só o cátion hidrogênio e não tem só o cátion OH, pode ter outro, tem que ter outro, certo? E agora os óxidos. O que são os óxidos? São compostos binários. O que é binário? Que tem dois elementos, certo? Onde um dos elementos tem que ser o oxigênio. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Lembra que quando eu tenho uma molécula, eu tenho a parte positiva e tenho a parte negativa. A parte positiva sempre vem na frente, são os primeiros elementos, e a parte negativa são os últimos elementos. Como aqui eu tenho dois elementos, o primeiro sempre será positivo e o segundo negativo. Ok? Então, lá, exemplo. H2O, H2O2, CO2, SO2, NO2. Vamos lá? Classificação dos óxidos. Primeira classificação é quanto ao tipo de elemento ligado no oxigênio. Então, vamos analisar o elemento que está junto com o oxigênio. Se esse elemento ele for um metal, ele é chamado de óxido metálico. Se ele for um não metal, ele é chamado de óxido não metálico, tá? Então, só relembrando, eu tenho a tabela periódica. Quem são os metais? São todos esses elementos amarelo, né? Eles vão formar óxidos metálicos. E os elementos em laranja são os óxidos não metálicos, né? Professor, e o resto? Aqui é o hidrogênio, que é um caso à parte, né? Eu tenho aqui os semimetais, e aqui nesse azul eu tenho os gases nobres que não fazem ligação. Então, óxidos metálicos são os elementos metais, né? Junto com o oxigênio vai formar um óxido metálico. E os óxidos não metálicos? Vai formar com não metal, ok? Então vamos lá ver um exemplo. Óxidos metálicos, Fe2O3, CaO, Na2O. E os não metálicos, CO2, SO3, CO, Cl2O7, que estão os elementos, os primeiros elementos estão sempre na parte laranja, tá? Bom, segunda classificação, quanto às propriedades ácido-base do óxido. Então, olha só, o óxido, ele pode, quando ele reage com a água, ele pode formar tanto uma base quanto um ácido. Então, quando ele forma uma base, ele é um óxido básico. Olha lá, aqui eu tenho o K2O reagindo com a água, então eu tenho uma reação aqui, e ele formou, a seta está me dizendo que o produto foi uma base. Eu sei que é base porque termina com OH aqui, né? Então, quando isso acontece, nós falamos que é um óxido básico. Agora, quando ele reage com a água e forma um ácido, significa que ele é um óxido ácido, certo? Então, se reagiu com água e formou uma base, óxido básico. Quando reagiu com ácido, reagiu com a água, formou um ácido, é um óxido ácido. E quando ele tem o caráter neutro, ele não reage, né? Ele não reage com a água. Ele é chamado de óxido neutro. Quais são os principais? CO, NO, N2O, certo? Bom, existem aqueles que reagem formando ácido, reagem com ácidos e reagem com a base. Eles têm o caráter tanto ácido como base. Se ele tem esses dois caráteres, é chamado de óxido anfótero. Olha só, os principais, os mais comuns, Al2O3 e ZNO. Vamos ver aqui, ó, a reação? Al2O3 reage com ácido, né? Porque aqui, ó,
começa com hidrogênio, né? O cátion é o hidrogênio, e reage com ácido, formando um sal mais água. E o de base é o mesmo óxido, ele também reage com a base e formando um sal mais água. Então, o Al2O3 é um óxido anfótero, certo? E os peróxidos? Bom, no começo, a gente viu que o óxido, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E o oxigênio ele tem carga -2. Quando acontecer da gente ter, além da carga -2, e o oxigênio for eu ter dois átomos de oxigênio, ele é chamado de peróxido, que é o que acontece com a água oxigenada, né? O -2 daqui desceu para o hidrogênio, ficou H2O2. Olha esse peróxido de sódio. O -2 do oxigênio, e aqui é 2, desceu para o sódio e ele é Na2O2, peróxido de sódio, certo? Bom, nomenclatura. Se os óxidos forem iônicos, eu posso ver de duas maneiras. Tem alguns metais que têm carga fixa e outros que têm metal de carga variável. Os de fixa geralmente estão localizados na família 1A e 2A, né? Ou 1 ou família 2. Como que eu dou o nome? Sempre óxido e o elemento da frente, né? No caso aqui eu tenho óxido e o elemento da frente é sódio. Na é sódio, então óxido de sódio. Óxido de cálcio. Óxido de zinco, certo? Então, quando a carga for fixa, é só dar o nome de óxido e o nome do elemento. Quando a carga for variável, tem dois jeitos de dar nome ao elemento. Primeiro, sabendo a carga do elemento, né, que está junto com o oxigênio. Então, olha lá, o oxigênio tem carga -2. Geralmente ele tem que descer para o ferro. Se ele não desceu, significa que ele cancelou aqui com a carga do ferro. Então, a carga do ferro é +2. Então, óxido de ferro 2, em algarismo romano, certo? Olha esse aqui, ó, o segundo. Aqui, o oxigênio é -2, a carga. Desceu 2. Como desceu 3, então o óxido é de ferro 3, porque o ferro é 3 aqui, mais 3. Eu tenho 2 óxidos de ferro. Então, eu vou colocar no final, eu tenho outra maneira de dar nome, ico para o maior e oso para o menor. Então, vai ficar óxido de ferro 2, óxido ferroso, é o menor. E óxido de ferro 3, óxido férrico. Eu acrescento ico para o maior e oso para o menor. Olha o cobre. O cobre também tem duas valências. Então, olha lá. A carga do oxigênio é -2, descendo para o cobre é 2. Não desceu nada, então o cobre é +1. Óxido de cobre, 1. No caso, óxido, -2. -2 com +2, óxido de cobre 2. Então, ficaria a maior valência, cúprico, e a menor valência, cuproso. Ok? Bom, isso para os óxidos de carga variável, os metais de carga variável. E os moleculares, que são aqueles que formam com os não metais. Como que eu vou dar nome? Eu vou acrescentar sempre mono, di, tri e tetra. Pente, né, hex e hept. É isso que a gente acrescenta. Bom, então, olha lá. Como eu tenho dois, nesse exemplo, eu tenho 2 oxigênio, então é dióxido. Carbono é a substância que está na frente. Então, eu tenho lá dióxido de carbono. Não tenho nada, então significa que é 1. Então, é monóxido de quê? De nitrogênio. São 2 nitrogênios. Então, é dinitrogênio. Olha lá, dinitrogênio. Trióxido, 3 óxidos, né? Trióxido de dinitrogênio. E pentóxido de difósforo.
ok? Então, sempre que os óxidos forem moleculares, eu vou acrescentar mono para 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, pente, 5 e assim por diante, certo? Bom, a gente termina aqui e numa próxima aula a gente volta. Beijinhos